Oi, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia de estudo bíblico. A gente vai estar dando continuidade à revista da Escola Dominical, revista que nós temos trabalhado. E hoje a lição é a lição 16, que fala sobre a vida de Dorcas. Muito bonito no livro de Atos, que nós temos assim vários personagens, várias histórias que nos inspiram. Histórias de homens e mulheres que se envolveram, que entregaram suas vidas, que deixaram um legado, para cada um de nós nos dias de hoje. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor diz assim, Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Só até aí. A gente vai ver na palavra, a partir de Atos 31, 9, 31, que a igreja ela vinha crescendo. A igreja em toda a Judéia vinha crescendo e era um tempo de paz. Pedro, ele ia ao redor de Jerusalém, nas cidades mais próximas, ele sempre visitava essas igrejas. Em algum momento, se a gente for ver no versículo 32 do capítulo 9, Pedro ele estava numa cidade, uma cidade chamada Lida, que fica mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Ele estava lá visitando a cidade. É interessante porque nessas visitas havia o costume das pessoas que estavam doentes, que estavam acamadas. Os apóstolos, os discípulos, eles iam até essas pessoas para orarem. E não foi diferente nessa cidade chamada Lida. Pedro, ele soube de um homem chamado Enéas, um homem que era paralítico. Pedro foi até lá e a gente vê no capítulo 9, versículo 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então, a partir disso, a partir desse milagre, muitas pessoas se converteram e esse milagre chegou até a cidade de Jope, que era uma cidade próxima. Em paralelo a isso tudo, a gente leu a história de Dorcas. Dorcas era uma mulher que tinha uma influência naquela cidade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e essa mulher ela vem a falecer. Alguns discípulos vão até então a cidade de Lida, vamos lá, ela estava em Jope, que é uma cidade próxima a Lida. E aí eles vão até lá chamar Pedro para que Pedro venha curar, venha ressuscitar, nem curar, ressuscitar essa mulher. E Pedro faz dessa forma, ele chega lá, ele ora, ele chega no cenáculo, o corpo já estava lá, as pessoas chorando muito, nós vimos que muitas viúvas choravam, e Pedro vai, pede para todo mundo sair, se ajoelha, ora, e essa mulher ela ressuscita. Então a história de Dorcas é basicamente essa. Só que nessa história existem coisas lindas que a gente tem que aprender. Essa mulher, ela deixou pra gente um legado, um aprendizado muito grande. É sobre isso que eu queria falar com vocês nesse estudo. Primeira coisa que a gente aprende com Dorcas é a respeito do serviço ao próximo. A gente lê que essa mulher, quando ela morreu, as viúvas, elas ficaram em prantos. A gente vê aqui que as viúvas, elas choravam quando elas viram Pedro, elas o cercaram chorando e elas mostravam para ele as roupas e as túnicas que Dorcas havia feito para elas.
Então a gente consegue entender que Dorcas era uma mulher extremamente doadora. Ela provavelmente tinha um talento, né? Ela devia costurar, bordar, fazer alguma coisa nesse sentido. Ela tinha recursos e ela usou o talento e o recurso que ela tinha para ajudar pessoas. Ela entendeu a necessidade daquelas viúvas. E isso é muito importante para os dias de hoje, sabe? A gente entender, a gente ouvir o clamor da multidão. Às vezes a gente está inserido num lugar e as pessoas ao nosso redor, elas têm necessidades e a gente não se apega a isso, a gente não, os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles não estão voltados para isso. A gente vive uma sociedade onde a gente está voltado para as nossas necessidades. Ou então uma sociedade também onde a gente copia. Às vezes a gente vê na internet a igreja tal fazendo tal ação, poxa, vamos fazer também. Mas às vezes aquela ação ela não é necessária para sua comunidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente tem que estar ligado no Espírito Santo também para as nossas boas ações. A gente tem que buscar o Espírito Santo e perguntar para ele o que a minha comunidade precisa, o que os meus vizinhos estão precisando, o que a minha cidade está precisando. Aquela mulher Dorcas, né, é a origem hebraica e Tabita é em grego. Então aquela mulher, ela ouviu, ela observou que aquelas mulheres elas precisavam de roupa, elas precisavam de túnica. E ela passou a investir o tempo dela para ajudar, para apoiar essas mulheres. Olha que coisa linda, né? E é interessante porque a gente sabe na Bíblia que as boas obras, elas não são suficientes para nos dar a salvação, né? Isso está bem claro nas cartas de Paulo. Porém, a pessoa que está no caminho da salvação, ela automaticamente, ela faz boas obras. Nós somos levados a fazer boas obras. Por quê? Porque nós amamos o próximo. Quando você ama o próximo e você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você tem um desejo de ajudar. A dor do outro é a sua dor. Você sente a dor do outro, então você tem o desejo de ajudar aquela pessoa. E como que a gente pode fazer boa obra? Visitar enfermos. A gente pode fazer boa obra contribuindo, né, com a cesta básica, contribuindo com roupa. A gente pode fazer boa obra orando também pelas pessoas, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer, doando o nosso tempo para algum tipo de serviço. Existem muitas instituições que precisam de voluntários. Então, às vezes, você se voluntariar em algo dentro da sua comunidade, não só na igreja, né? Às vezes em alguma instituição, isso é muito importante. Isso é um sinal visível de que você tem o seu coração voltado para o outro, voltado para a necessidade do outro. Essa mulher, ela era assim. Essa mulher, ela entendeu, né? Como a gente vê aqui, né? Ela usou o seu talento e seu recurso para costurar para aquelas viúvas. Deixa eu ver o que mais que está escrito aqui. Então, assim, o que a gente tem que pensar a partir do testemunho de Dorcas, né, ou Tabita? Nós temos sido sensíveis às necessidades ao nosso redor? Nosso olhar tem sido atento? Às vezes você está dentro da tua igreja e você não olha, né? Às vezes é uma pessoa que está sempre com a mesma roupa, a gente vê muito no inverno, né? Às vezes uma pessoa, uma família inteira, que passa algum tipo de necessidade, né? Que passa algum tipo de dor, que passa algum tipo de privação, e a gente não vê isso, né? E a gente tá, como eu falei, a gente tá tão focado na nossa necessidade que a gente não enxerga a necessidade do outro. E Dorcas sabia disso. Provavelmente ela era uma mulher de recursos, ela podia estar ali, né? Vou ali, participo da mesa da comunhão, vou lá, dou só a minha contribuição, mas ela não, ela fez além, né? Ela usou aquele tempo e aquele recurso dela. Como que nós temos demonstrado amor ao próximo? Né? Como que a gente não... O suportar é dar suporte. O dar suporte é em todas as áreas, né? É dar um suporte na hora do consolo, é dar um suporte na hora de uma visita, é dar um suporte financeiro, é dar um suporte de um abraço. Tudo isso é importante. Tem usado os talentos que Deus me deu para contribuir? Gente, isso é essencial, né? O Senhor, Ele nos dá talentos. Então, às vezes, uma pessoa que sabe tocar muito bem,
né, um instrumento, ela pode usar aquilo para ajudar, né? Ela pode ensinar, não só tocar na igreja, ela pode ensinar também, uma pessoa que dá aula, uma pessoa que costura, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que é cheia de amor, né, no coração. Existem muitas formas da gente tá ajudando o outro. Às vezes, muito boa numa matéria, podia dar uma aula particular, enfim, né? Você tem que pegar o seu talento e falar para o Senhor, Senhor, aonde eu posso usar o meu talento? E fazer por amor, não por obrigação. Né? A gente também vê que às vezes as pessoas fazem por obrigação, eu tenho que fazer. Não, nós não temos que fazer nada. Né? O Senhor, ele nos dá uma liberdade que nós não somos obrigados a fazer nada. As coisas, elas têm que ser feitas a partir de uma decisão de ser uma pessoa melhor e de fazer os outros melhor. Tá? E uma outra coisa muito interessante também na vida de Dorcas são os relacionamentos. A gente vê, como eu já falei, né, que aquelas viúvas, elas ficaram desesperadas, elas ficaram arrasadas, elas ficaram assim comovidas. A gente vê que quando Dorcas morreu, homens foram mandados para uma cidade vizinha. Não, a gente não, eu imagino assim, não, a gente não pode deixar ela morrer. Ela não pode, a gente não aceita isso, algo tem que acontecer, vamos mobilizar, vamos fazer. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela era uma pessoa querida no meio da comunidade. Ela tinha relacionamentos saudáveis. A gente vive num tempo onde os relacionamentos, eles muitas vezes, eles têm sido por interesse, eles têm sido relacionamentos doentios, eles têm sido relacionamentos por obrigação. E a gente fala uma coisa, nosso Deus é um Deus que ama relacionamento e a gente vê isso desde o início da Bíblia. Deus, ele ama relacionamento. Nos relacionamentos a gente aprende. Nos relacionamentos a gente cresce, nos relacionamentos a gente se torna pessoas melhores, né? O ferro afia o ferro, os meus defeitos, as minhas qualidades vão ajudar os outros a serem melhores, da mesma forma que conviver com pessoas diferentes de mim vão me fazer uma pessoa melhor. Relacionamento saudável. A Dorcas, ela tinha isso, ela tinha pessoas que ela conquistou, né? Isso não está na Bíblia, mas eu imagino que ela não pegava uma roupa e falava, toma roupa que você está precisando. Não, ela devia ter uma escuta, ela sentava, ela ouvia. Quem sabe até aquelas mulheres não costuravam junto com ela, eu não sei como era, a Bíblia não nos dá detalhes de como era feito isso, mas pela forma que essas mulheres, que a comunidade ficou quando Dorcas adoeceu e veio a falecer, a gente vê que ela era importante. E ninguém é importante pelo que dá, a gente é importante pelo que a gente é. Ela era alguém especial, né? Ela tinha relacionamentos preciosos, né? O relacionamento não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária. Você só vai ser uma pessoa melhor se você praticar o amor ao próximo. E Dorcas fazia isso. E fica uma outra coisa para a gente pensar, né? Como que a gente tem, como tem sido os nossos relacionamentos dentro da igreja? Como tem sido os nossos relacionamentos no nosso trabalho, como tem sido os nossos relacionamentos dentro da nossa família, o que a gente tem deixado para o outro no sentido do relacionar-se, né? Que a gente possa, a partir desse exemplo, entender, olha como é bom ser amado, né? Ela foi amada porque ela semeou amor. Você tem semeado amor nos seus relacionamentos? Você é uma pessoa que as pessoas querem estar próximas? Se você é, amém, continua assim. Agora, se você não é tempo de se arrepender. É tempo de olhar para dentro de você e entender por que eu sou assim. Né? O que eu posso mudar para que as pessoas tenham prazer de estar próximo a mim, para que eu também tenha prazer de estar próximo às pessoas. Às vezes a gente é muito crítico com o outro, então a gente acaba afastando o outro. Às vezes a gente é muito exigente com o outro e a gente acaba afastando o outro. Não, seja como Dorcas, invista em relacionamento. Ela semeou e quando ela morreu, houve todo um processo, houve todo um movimento para que ela pudesse ter vida novamente. E foi isso que aconteceu, né? Através da vida de Dorcas, a gente aprende a importância de fazer o bem para o outro, a gente aprende a importância dos relacionamentos. Então, eu vou estar lendo um trechinho da revista, que diz assim: quando pensamos as relações que estabelecemos e vivenciamos dentro e fora da igreja,
Precisamos nos perguntar o quanto estamos colaborando que essas relações se tornem curativas ou tóxicas. Vamos lá, como têm sido as relações suas dentro e fora da igreja? Relações tóxicas ou relações que levam cura, que levam amor? A maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas colabora com o bem-estar ou não do grupo onde estamos inseridos. Avaliar a nossa caminhada, nosso egoísmo e disposição em servir se faz necessário quando entendemos o propósito relacional da vida espiritual com Deus e com a comunidade. Né? Então, que a gente possa, através desse pequeno estudo, que a gente possa parar um pouquinho, que a gente possa reavaliar, né, os nossos relacionamentos, reavaliar a maneira que a gente tem gasto o nosso tempo. A gente está tendo uma oportunidade única. Nós estamos presos dentro de casa, nós estamos sem poder ir ao templo, né? A gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de assistir cultos, de assistir lives, de assistir aulas, mas a gente também está tendo uma oportunidade ótima de fazer uma reflexão da nossa vida, né? De fazer uma faxina, não só uma faxina externa, mas uma faxina dentro de nós e começar a ver os nossos relacionamentos. A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, a gente não pode tomar um café junto, mas a gente pode pegar o WhatsApp, a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode pedir perdão para alguém, a gente pode fazer uma proposta de, olha, vamos começar um novo tempo, né? A gente pode resgatar tantas coisas a partir desse momento que nós estamos sendo resgatados, né? Resgatados no sentido de que nós estamos tendo a oportunidade de estar buscando mais e mais a Deus. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter no exemplo de Dorcas, na vida de Dorcas, um referencial, né? Referencial. Dorcas, ela foi a única mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. Olha que coisa linda, né? Ela foi a única mulher a ser chamada de discípula. E o que é ser discípulo? É aquele que segue. O discípulo, ele confia e acredita no mestre. E ele segue a vida, né? A caminhada daquele mestre. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Não seguir só de andar atrás, é o seguir a Jesus, de ter ele como modelo. Dorcas, ela foi chamada de discípula porque ela tinha Jesus como modelo. Ela amava, ela se doava, ela construía relacionamentos. Então, que nós possamos ser como Dorcas, que nós possamos ser como Jesus, que nós possamos ser mais felizes, em nome de Jesus, amém? Queria orar com você também, após essa aula. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, cada um que está nos assistindo, que o Senhor venha falar em nosso coração através desse estudo, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar para que possamos ajudar ao próximo, possamos ouvir, Senhor, o clamor daqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos, Senhor, construir a cada dia relacionamentos saudáveis. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a construir, a tecer, Senhor, relacionamentos que ofereçam cura, que ofereçam, Senhor, abrigo e alívio num tempo tão difícil. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.